Oi gente, eu sou a Lari. Fazia tempo que eu não voltava, mas é que eu tava de mudança. Como vocês podem ver, não tem nada aqui, mas vai ter. E no vídeo de hoje eu vou trazer o passo a passo dessa sapinha, que é uma peça que eu gosto muito, gratuita, tá? Dá uma olhada na descrição como adquirir ela. E o par dela é essa abelhinha aqui, que é uma peça muito fofa, mas essa peça é paga, tá bom? Eu vou deixar o link aqui embaixo da loja, mas é uma apostila baratinha, tá bom? O passo a passo tá completo, o link tá aqui embaixo. Então vamos pro passo a passo. Então essa sapinha ela é um dos integrantes da turma do Jardim Encantado. Ela tem esse detalhe onde a folha é um pouco curvada, feito com garrafa PET, e ela fica em pé sozinha. O molde vai vir assim, prontinho para imprimir. Para você saber se tá do tamanho certinho, é só medir esse quadrado, ele tem que ter 1 centímetro, tá bom? E para arrumar o gabarito eu vou pegar uma borracha, uma agulha grossa, vou posicionar em cima da borracha e com a agulha eu vou fazer um furinho que é de onde depois eu vou passar a caneta. Pro gabarito do rosto, vou fazer a mesma coisa, marcar com furinhos, só que nesse caso eu vou fazer em maior quantidade. A primeira coisa que eu vou cortar vai ser essa parte interna na garrafa PET. A minha garrafa ela tem uma parte lisa e uma parte com ondas. E repara que a parte lisa, ela é mais mole, mais flexível do que essa parte aqui com ondinhas. Eu vou usar essa parte. Então eu vou colocar aqui, cortar um quadrado. Agora que eu tenho esse quadrado aqui na mão, eu vou posicionar a folha e vou segurando e cortando aqui ao redor. Toma mais cuidado para não deixar cantos. Vai ficar assim. Dá pra ver? E eu gosto de usar com a parte lisa pra frente do feltro. Então, vou tentar mostrar aqui. Essa é a parte lisa. E essa é a parte que tem mais furinhos. Eu tenho um vídeo só sobre isso. Vou deixar aqui em cima, onde eu explico certinho essa diferença. Então, eu vou riscar o molde aqui na parte que eu vou chamar de avesso, que é onde tem bolinhas. É só segurar o molde firme e passar essa caneta, que é a caneta fantasminha, ela vai sair depois com um ferro. Um detalhe da flor, vocês vão ver que tem umas ondas bem pequenininhas. Não precisa ficar passando ondinha por ondinha para ficar perfeito, porque essa marcação, ela é mais para você lembrar e na hora de recortar, né, ver que tem ali uma deformação. Nessa daqui eu vou querer marcar o gabarito, né, que é a frente. Então eu vou riscar uma cabeça na parte lisa, que vai ficar na frente mesmo. Para marcar o gabarito, eu vou colocar a caneta aqui, ó, nos buraquinhos e apertar. Então agora é só recortar tudo. E na hora da flor a gente vai fazer assim. A base segue a linha certinho. Chegou na parte da pétala, só solta, sabe? Vai fazendo as ondinhas aqui, seguindo mais ou menos o desenho que saiu. Ó, ela vai ficar assim. Agora eu vou pegar essa parte da barriga, posicionar e vou fazer, não é uma gota de cola, senão vai ficar um ponto duro no meio da peça. Eu vou só sujar mesmo, ó. Vou aproximar. Ó, não tá uma gota de cola. Eu só sujei o feltro com cola e vou colocar a barriga aqui. Agora eu vou fazer o bordado do olho e da boca. Pro olho eu vou usar essa cor de linha e pra boca essa. Aqui para bordar o olho eu tô usando 6 linhas comuns, né? 6 fios, já dei um nozinho aqui na ponta. E eu vou fazer o bordado com um ponto atrás, começando aqui por cima. Então eu venho de baixo para cima, o primeiro ponto, e eu continuo de cima para baixo, seguindo o desenho que a gente tinha feito antes. Tem um vídeo no canal só sobre o ponto atrás, onde eu dou várias dicas de acabamento. Vou deixar aqui em cima e na descrição ali embaixo. Vou fazer o mesmo para a boca, mas para a boca, como a linha de meada é um pouquinho mais grossa que a linha de costura, eu tô usando só 4 fios. Deixo o rostinho reservado aqui. Para a barriga eu vou pegar um fio da linha de meada, verde água. Ah, antes que eu me esqueça. Antes de costurar, agora a gente vai passar para tirar a marca de tinta. Então eu vou lá passar, já volto. Então agora sim eu vou costurar essa barriga com ponta atrás. Passei um fio de meada, já dei um nó, vou vir de trás pra frente. Põe bem na beirinha. Vou fazer isso para todo o contorno. Também tem um vídeo só sobre esse ponto. Acabei de fazer. Agora a gente vai começar a costurar as partes. Então tá aqui, avesso com avesso. E aí aqui depende. Quando é uma peça que eu sei que tá indo para um adulto, um adolescente, uma criança assim mais velha, ou para decoração, eu prefiro usar a linha de meada para fazer essa costura. Quando é uma peça que está indo para uma criança pequena para brincar,
Aí eu vou usar 2 fios de linha comum. Nesse caso, eu vou fazer com 2 fios de linha comum. Eu vou começar a costurar aqui. Eu costumo usar o ponto caseado. Vou colocar aqui a linha, o nó por dentro. Se vocês estão escutando o sino aqui que tá tocando, desculpa, gente. Então, eu vou colocar aqui o nó por dentro. Passei pegando os 2 lados. Vou dar 2 voltas e puxar bem. E aí, agora eu vou fazer assim, ó. Passei a agulha. A agulha vai sair dentro do laço que foi feito, tá? Ó, se eu fizer sem puxar pra trás direto, seria isso aqui, ó. Frente pra trás. Volta passando no laço. Tem que ficar bem firme esse pescoço, porque é ele que vai segurar a cabeça depois. Coloco aqui, uso uma tesoura pra me ajudar a empurrar esse enchimento. Não pode acontecer de você fazer assim aqui no pescoço e ele dobrar aqui no meio, tá? Tá aqui, ó. Tá bem cheinho, bem firminho. E agora tá na hora de fechar. Pra arrematar, passar a agulha aqui embaixo do primeiro ponto. Puxar pra trazer os pontos no lugar. E vou fazer um ponto caseado em cima desse primeiro ponto. Nó duplo. Vou agora pôr a agulha aqui dentro e sair com ela em qualquer lugar. Prontinho, ficou assim. Agora eu vou costurar o bracinho. Eu vou começar a minha costura aqui. Prontinho, os 2 bracinhos. E agora a cabeça. A cabeça eu vou começar a costurar aqui, nesse sentido. Antes de continuar a preencher, deixa eu dar uma dica. Como eu tô começando a preencher por aqui, percebe que esse lado já pegou o formato do rosto e esse não, né? Tem que tomar bastante cuidado para prestar atenção nessas coisas enquanto faz o enchimento, porque você tem que trazer o desenho da peça de volta. Para fazer a perninha, a gente vai costurar 3 partes de feltro para criar um efeito 3D, que vai facilitar na hora de deixar a peça em pé e o efeito ficou mais gordinho, ficou mais bonitinho, na minha opinião. Mas se você preferir, ao invés de costurar 3 partes, você pode costurar só essas 2. Você vai pegar essa parte aqui do molde, deixar a parte do avesso para cima, colocar o molde aqui de novo e com um lápis bem fraquinho, a gente vai marcar aqui no feltro na direção dessa setinha, certo? Que vai ficar para a parte de dentro. Feito isso, vai pegar essa tirinha, não importa o lado, as 2 pontas são iguais, e a gente vai posicionar ali onde estava a marcação com lápis e alfinetar aqui fazendo o contorno da perna. Começar a costura de baixo para cima e o primeiro ponto eu quero que fique bem aqui assim no meio, na ponta dessa parte aqui da tirinha. Só não pode ser muito na ponta, que senão o feltro desfia. Mais ou menos assim. E vou continuar o caseado até o final. Aqui o último ponto também bem no meinho, na pontinha. Saio aqui com a agulha mais para trás. E na hora de puxar a linha, observa dela ficar aqui, ó, entre essas 2 partes que foram costuradas. Puxa. Vou deixar aqui uma sobrinha para puxar de novo mais tarde e ajustar. Agora eu vou posicionar aqui uma metade com a outra e vou costurar. Primeiro ponto eu vou pegar aqui. Vou costurar. Quando chegar ali na emenda, eu dei o último ponto antes aqui do meinho. Eu vou dar um nozinho aqui em cima do nó anterior, só para deixar ele reforçado. Esse aqui era meu último ponto. E vou dar um nozinho caseado. Agora eu vou sair com a linha aqui. Sair onde vai ser o próximo caseado. Esse primeiro ponto eu já vou fazer aqui onde tá já o buraquinho. E agora é só casear normal. Eu faço assim porque é um jeito que me faz sentir mais segurança nessa emenda de costura. Pronto, já costurei
até aqui. Agora é só começar a encher. Aqui em cima vai estar mais afundadinho por causa da união dessas partes. Então eu vou com uma tesoura e muito cuidado forçar um pouquinho para fora, de leve, para não estourar a costura, né? Bem delicado, para fazer com que essa parte que fica afundadinha volte pro lugar, tá? Pronto, os 2 pés. Agora para fazer as flores, elas vão ficar retas e é na hora de colocar que elas vão ganhar um pouquinho mais de movimento. Eu vou cortar aqui um pedaço da linha de meada inteira, sem desfiar. Passei aqui pela agulha, vai ter que ser uma agulha um pouquinho mais grossa agora. Vou posicionar aqui as pétalas, sem dar nó na linha, ó, não tá com nó nenhum. Eu vou colocar aqui no centro, mais um pouquinho pro lado. Quando chegar mais ou menos nessa altura, segura. Eu vou voltar aqui com a agulha bem pertinho da anterior. E na frente também bem pertinho. Agora eu vou abrir aqui, vou fazer uma gotinha de cola de silicone pequenininha aqui, encostando nas 2 linhas. Aperta, dá uma puxada aqui, para caso tenha saído do lugar na hora que você abriu. E aí agora você vai segurar aqui as 4 pétalas, os 4 fios e cortar. Você vai com cuidado pegar a agulha e desfiar. Se você por acaso passar a agulha no meio da linha, vai acabar arrancando desses fiozinhos pequenininhos. E pronto. Agora para a parte da florzinha ali do cabo, comecei a costurar nessa parte. Aqui eu já fui enchendo conforme costuro. E agora a gente vai colocar as raízes. Aqui a linha de meada eu vou dobrar algumas vezes para formar um tufinho. Para mim foram umas 4 voltas. Vou pegar essa quantia aqui e dobrar. Se você quiser fazer direto do tamanho certo, tudo bem. Mais ou menos desse tamanho, porque agora eu vou dar um nó. Vou dobrar ele aqui pra frente assim e vou posicionar aqui por dentro. Mas lá dentro eu não tô costurando o nó. Vou ajustar aqui com a mão. E quando eu for costurar nessa parte aqui, eu vou ir passando a linha no meio. Importante, não cole isso, tá? Porque quando a gente for pôr o enchimento, a gente vai acabar escondendo esse nozinho. E se você colar, ele vai ficar marcado no feltro, então não cola. Pra costurar aqui no meio, passa, volta, segura lá pra trás e puxa. E na hora de colocar o enchimento, escolha qual vai ser a frente da peça. E aí a gente vai colocar o enchimento por cima daquele nozinho. Há um detalhe que eu esqueci de falar. Nessa aqui, na flor, eu colei uma lantejola na parte de cima. Uma gota de cola de silicone e aperta para que a cola passe aqui no buraquinho da lantejola, né? Bem pouquinho, para dar um brilhinho a mais. Porém, se for uma peça para uma criança muito pequena, aí eu evito colar isso aqui. Eu acho que é melhor sem. Então essa peça eu vou fazer sem pra gente ver a diferença do efeito, né? Se você for fazer, é uma lantejola só, nessa parte mais fina, né? Na pétala mais fina pra cima. Costurado, não dá pra ver o nozinho. E agora eu vou cortar as raízes. E aí nesse caso eu não vou desfiar com a agulha, eu vou só bater a mão assim e pronto. Pra folha, eu comecei a costurar aqui, dei a volta, deixei uma abertura. Eu vou abrir isso, colocar o molde aqui, ó, de plástico da folha por dentro. E antes de costurar, eu vou fazer o seguinte. Para não correr o risco dessa folha sair do lugar, eu vou pegar, tá em concha assim, né? Eu vou abrir, fazer uma gota de cola na parte de trás da concha e só vou terminar de costurar. Perceba que não vai ter plástico pegando aqui na costura do feltro, então não precisa se preocupar. Se ficou muito pro lado, puxa um pouco pra frente, assim, e só costurar normal. Vai ficar assim. Você pode fazer isso para pétalas de flores também, né? Agora pro cabinho, eu vou dobrar, vou fazer o primeiro ponto aqui. E agora eu vou só casear normal. Como é um cabinho, né, ele é fino e comprido, esse aqui você vai ter que
ir costurando e preenchendo ao mesmo tempo. Pronto, vai ficar assim, um rolinho. Vou começar a montagem. Primeiro o cachinho de flor, eu vou pegar essa parte redonda pra cima, vou pegar aqui a florzinha e fazer uma gotinha de cola, um pouco generosa. E essa primeira flor eu vou colocar bem em cima. E com um alfinete, cuidado para não se furar, eu vou prender para secar. E eu vou montando essas flores de forma intercalada, então ela vai ficar mais fechadinha, porque uma vai estar empurrando a outra. Eu vou pôr 3 aqui em cima, para não ficar muito espeto de alfinete para todo lado e você acabar se machucando. Eu gosto de colocar as 3 ou 4 primeiras e depois seca, tiro o alfinete e monto as que faltam. Você também pode usar a cola quente se preferir, tá bom? Vou deixar aqui. Vou montar o corpo. A cabeça nesse corpo ela não é reta, ela é um pouco invertida assim pro ladinho. Então eu vou posicionar aqui como eu quero a cabeça. Com o lápis eu vou marcar aqui onde eu vou cortar na parte de trás. Vou cortar essa parte. Cuidado para não fazer muito grande, senão o acabamento vai ficar ruim. Faz realmente só na marcação, tá? Não, façam isso que eu fiz, tá? Cortei errado aqui que eu tava olhando na câmera, mas faça retinho, por favor, gente. Costurar na câmera é horrível. E agora eu vou cortar um pouquinho aqui do enchimento dentro, para ter espaço para essa cabeça entrar. Quando você sentir que tem já um espaço para o pescocinho entrar, você vai colocar o pescoço dobrando esse começo para dentro, então eu não vou colocar assim. Eu vou dobrar aqui para dentro e vou colocar. Por isso que o pescoço tem que estar bem firme, senão a cabeça vai ficar molenga. Ajusta aqui a altura e a posição, eu não quero a cabeça muito em cima assim. Agora que eu alfinetei, eu vou costurar isso com um ponto invisível. Então eu vou puxar o nó da linha, esconder ele ali dentro. E vou fazer o ponto invisível, assim. Também tem um vídeo só sobre o ponto invisível, eu vou deixar também aparecendo aqui pra vocês na descrição. Tô usando linha comum dupla também nesse caso. Após fazer alguns pontos, eu vou puxar. E continuo. Na parte da frente tem que tomar um cuidado. Então, nessa parte, você vai ter que segurar a cabeça na posição e ir costurando aqui na junção. Pronto, o corpinho tá aqui. Agora eu vou terminar de montar o cacho, sem regra, colocando de forma bem intercalada. Pronto, ficou assim, eu vou deixar secando. E agora na montagem entra uma questão. Você pode ou colar com cola de silicone ou cola quente ou costurar. Eu estou ultimamente preferindo costurar, porque a peça como um todo, ela fica muito mais firme. Mas se você quiser colar, não tem segredo, né? É só colar. Somente as flores e a lantejoula que são coladas, ó. E para fazer a costura, geralmente eu uso 3 tipos. Ou eu uso ponto invisível, que foi o que nós usamos na cabeça, ou eu acabo costurando utilizando a própria costura da peça para esconder, que foi o que eu fiz em algumas partes aqui. Mas aí quando você solta, ela fica camuflada na própria costura da peça. Ou eu vou passando de um lado para o outro, que é o que eu fiz aqui no laço. Eu vou posicionar a folha aqui na pontinha. Então essa folha eu vou fazer a costura escondendo na própria costura da peça. Eu vou colocar o nozinho aqui no meio e vou costurar esses 3 pontos aqui, já são suficientes. Eu vou passar o nozinho aqui, sair nesse ponto caseado. Me certifiquei que o nozinho entrou e vou voltar com ele aqui por trás, pegando aqui essa parte, né? E vou sair no próximo ponto caseado. E vou dar um ponto aqui em cima também, só pra folha não ficar solta. Aqui pro pezinho, costurei um já, opa! Você vai posicionar o pezinho, ele vai ficar mais ou menos aqui, ó, na diagonal, pegando metade do verde e metade do verde água. Agora que tá alfinetado, primeiro vai passar a agulha aqui por cima, só pra esconder o nozinho, e vai sair aqui embaixo. Você tem que testar assim, ó, apertar um pouco pra ver a junção entre as duas partes, né?
e vai costurando e apertando, para não correr o risco de repente você costurar muito para cima, muito para baixo e ela acabar não ficando em pé. Aperta um pouquinho, ponto invisível. Pra flor a gente tem que deixar o cacho um pouquinho aqui acima da folha, porque na hora que você colocar no rosto essa parte, a flor mais comprida é o que vai ficar aqui perto do rostinho. Se colocar tudo junto, ele não encaixa depois na sapinha. Vou alfinetar isso aqui atrás e vou só fazer um ponto aqui de um lado para o outro, mais ou menos até aqui em cima, para que ele fique bem preso. E fica legal se você deixar a costura para esse lado aqui de fora, não deixar assim, né, no caso. Posiciona assim com a costura para fora porque ela acaba dando uma continuidade aqui para a costura da parte de baixo. E antes de continuar a costura, a gente vai pintar essa parte, as bochechas. Vou pegar um retalho de feltro, vou molhar aqui o pincel na tinta, bem pouquinho, e vou fazer batidinhas aqui até que eu perceba que tá saindo bem de leve a cor. Como se fosse só uma sombrinha. E não pode estar saindo com esses pontos assim mais fortes, tá? Tem que estar saindo esfumaçado. Quando tiver assim, eu vou pegar a peça e fazer batidinhas na peça. Vai ficar assim. E pra raiz eu peguei aqui o marrom escuro, só que eu não vou esfumar muito. Eu quero que ele fique com algumas partes mais marcadas mesmo, bem irregulares, para dar a sensação do excesso de terra, da sujeira. Vai ficar assim. Vou deixar secar aqui um pouquinho para posicionar o bracinho. Eu gosto de deixar não completamente reto, vou deixar um pouquinho torto, tá? Então, o meu primeiro bracinho vai vir aqui. Fica legal se você não colocar o braço nem muito para cima e nem para baixo, sabe? Esconde pelo menos o comecinho do braço. E eu vou costurar essa parte aqui de cima, simplesmente passando a agulha aqui de um lado para o outro. Lembrando de quando virar a peça, olhar, né, mais ou menos o lugar que tá saindo. Esse outro braço, eu gosto de passar ele aqui por baixo. Como se ela estivesse realmente abraçando a flor. Aqui, segura, alfineta e eu vou costurar só essa parte aqui de cima. Costurado, eu vou posicionar aqui. Oh, tão fofinha. Eu vou fazer um ponto aqui. Florzinha costurada, agora pontinho da mão. E nessa parte, como é um pedaço muito pequenininho, faz linha dupla e passa pela argola, que é um nó a menos para tentar esconder. Assim. E pra esse. A folha eu vou deixar solta e a florzinha eu vou deixar presa aqui, no cantinho do rosto. Esse para costurar é o mais chatinho, esse eu assumo que é chatinho, a gente vai costurar caseado com caseado. Então eu tô usando a cor da linha verde água. Vou passar aqui, ó, caseado com caseado. E aí atrás vou formar um pontinho. Faz isso só em uns 3 pontinhos caseados, tá? Já são o suficiente, é só para não acontecer aquilo da flor sair muito do lugar. Agora eu vou passar aqui por dentro da flor e sair no próximo ponto caseado dela. Por último, o lacinho, que eu acho que eu vou pôr o roxinho. Deixa eu ver. O roxinho. Ah! E também eu vou fazer pontinhos para segurar o lacinho na mesma cor da sapinha. E, pessoal, como eu comentei, essa parte é opcional, você não precisa costurar. Se for iniciante, é até talvez melhor que não costure, porque não é difícil, mas para iniciante é um pouco complicado sim. Ai, que pututuco! Ela é muito lindinha, gente, eu sou muito apaixonada por essa peça. Tá aqui a outra. E aproveito para mostrar para vocês que mesmo sendo o mesmo molde, a mesma pessoa que costurou, só porque foi em dias diferentes, uma acabou sendo um pouco maior do que a outra. Tá vendo? Essa aqui, ela tá mais gordinha. Bom, então é isso. Eu espero de coração que vocês tenham gostado dessa sapinha. Ela é uma peça que eu tenho muito carinho. E por favor, caso tenha gostado da peça, do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal pra apoiar essa pessoa aqui que vos fala, tá? Um grande abraço. Até mais!